Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, no verso 3. Perdão, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Agora eu quero que você vá lá na primeira carta a Pedro. Primeira carta a Pedro, capítulo 2, verso 4. Primeira carta a Pedro, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinadas. Verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos por este tempo, Pai, onde as pedras vivas estão reunidas nesse momento, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para entrar em cada lar, em cada casa nesse momento. E aonde o som da minha voz chegar, independente do dia e do tempo e do horário, possa levar consolo, possa levar cura, possa levar esperança através da tua palavra. E nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Obviamente hoje é um domingo muito difícil para todos nós. Estamos no meio de uma pandemia descontrolada, onde a cada 27 segundos morre um brasileiro. E há sim uma angústia no coração de todos nós que somos pastores. Mas é importante que nós possamos nos orientar pela palavra do Senhor. Nós temos um Deus vivo, e um Deus vivo só pode habitar um templo vivo. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós somos chamados pedras vivas de um templo vivo, aonde um Deus vivo habita. Então não se entristeça, porque o Novo Testamento tem uma definição muito diferente sobre templo. Não é esse prédio, não é essa estrutura da qual nós gostamos, encontramos os irmãos, temos comunhão, mas nós somos o templo vivo, onde habita um templo vivo, um Deus vivo. E nós somos pedras vivas que vão construindo
esse edifício espiritual chamado igreja. E nesse momento, há uma preocupação dessa igreja em cuidar das pedras vivas. Então você está em casa hoje, é um sinal de amor e preocupação da nossa liderança com a sua vida. Não é só um decreto municipal ou estadual, há uma preocupação, porque somos responsáveis pelas pedras vivas que constroem o templo vivo do Senhor. Então a melhor maneira de nós amarmos e cuidarmos de vocês é que vocês fiquem em casa agora. Provavelmente você vai ouvir aí uma comoção de pastores querendo abrir igreja, dizendo que estão cerceando o nosso direito de culto. Não. Um templo vivo, com pedras vivas, com um Deus vivo, não precisa de um prédio. Então essa igreja está reunida hoje com força, com jejum, com oração. Nós vivemos na segunda semana de jejum e oração. E o texto de Colossenses, que nós vamos falar, fala sobre isso. Que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Pedro faz a mesma referência. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é que nós cristãos não podemos nos acostumar com a morte. Em 1 Coríntios 15, 26, diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então nós não podemos achar que a morte é natural, que a morte é normal. Não, a morte é um inimigo que tem que ser combatido e tem que ser vencido. Porque nós não servimos um Deus de morte, nós servimos um Deus de vida. E muitas vezes, a morte de muitos é só uma estatística. E a gente está se acostumando com isso. Morreram 2.847 pessoas, vira uma estatística. Mas para quem perde um ente querido, não é uma estatística, é uma pessoa que se foi, ela tem nome, ela tem história. E ontem, para mim, para minha família, nós tivemos uma pessoa muito querida que perdeu a vida ontem. Não é uma estatística. Esse homem era uma das pessoas mais amorosas que eu conheci na minha vida. Mais generosas, mais mansas, mais agradáveis. Eu estou falando do meu tio José Américo, o tio Zezé que faleceu ontem. Não se pode despedir, não se pode prestar uma última homenagem, não se pode velar, nós não podemos nem cumprimentar a minha tia, não podemos abraçar os nossos primos. Então você não pode, como cristão, achar a morte normal. E nós não podemos aceitar isso. E eu peço que o Senhor console a vida da minha tia Bebel, dos meus primos, Robson, Marcos, Thaís. E a gente sente muito de poder estar nesse momento tão difícil. Então a morte nunca vai ser algo bonito, nem normal. Ele é o nosso inimigo. E fica a nossa oração e o nosso sentimento por
tantas famílias em tantos lugares que não podem sequer expressar o seu luto. Então essa igreja sente muito, essa igreja ora, essa igreja ela chora junto com você. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta que tem muitas características interessantes. A igreja de Colossos era reunida na casa de uma pessoa chamada Filemon, a qual Paulo escreve uma carta, uma epístola pessoal. A igreja era reunida na casa de Filemon. Havia um pastor dessa igreja, que era Epáfras, que provavelmente se converteu com Paulo e abriu essa igreja em Colossos. E o que acontecia naquele momento da igreja de Colossos é que havia uma bagunça generalizada com relação ao que se ensinava. Havia uma crença no meio do povo que haviam espíritos do ar. E essas pessoas precisavam se proteger desse espírito que estava no ar. E aí aparecia gente, profeta, tudo quanto é lado, agnóstico, judeu fariseu, querendo ensinar algo sobre Cristo que desvirtuava aquilo que era Cristo. Então o que se ensinava sobre Cristo? Que Cristo, ele não era nem totalmente Deus e nem totalmente humano, era uma coisa assim mais ou menos no meio do caminho. E Epáfras, um pastor cuidadoso, se preocupou com isso e pediu ajuda a Paulo. Paulo estava preso. E Epáfras deve ter pedido: Paulo, estou preocupado com o meu rebanho, estou preocupado com a minha igreja, porque os ensinamentos que estão sobre Cristo aí fora são muito ruins, estão desvirtuando. Daqui a pouco, todo o sacrifício de Cristo vai se perder aqui no meio dessa comunidade. E aí Paulo escreve uma carta a essa igreja. E na escrita da carta, Paulo dá uma ênfase para a figura de Jesus. Então a carta, o assunto principal é reforçar quem era Cristo e mostrar a divindade de Cristo, a soberania de Cristo, de uma maneira clara, de uma maneira irrefutável, de uma maneira envolvente. E foi isso que Paulo fez. Ele começou a dizer quem era Jesus. E ele começa dizendo assim: olha, para começo de conversa, lembre-se sempre que Jesus te resgatou do domínio das trevas, do buraco que você estava, do chiqueiro de porcos que você estava, daquela condição de morte que você estava, e Ele transportou, Ele tirou você de lá, pegou você pelas mãos e trouxe para a luz do reino do seu Filho de amor. Ele te tirou de um caminho de morte, te colocou num caminho de vida. E ele vai mais, ele lá em Colossenses 2,13, ele diz assim: olha, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados. E ele cancelou
a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, o que faz parte da personalidade de Cristo? Ele é o nosso resgatador. Ele foi aquele que nos tirou da morte, nos colocou na vida, pegou os nossos pecados, a nossa inadequação, as nossas faltas, as nossas maldades, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que nos desabonava. E ele disse assim: está rasgado, você não deve mais nada, você é livre, você é liberta. Eu estou tirando as amarras, estou tirando tudo que te prende, você é livre. Não há condenação mais contra você, está zerado. Ele nos reconcilia com Deus. Estávamos apartados, separados, longe, distantes, desinteressados. Não merecíamos. Mas ele pega tudo isso, prega na cruz do Calvário e diz: está paga a fatura. Nada mais se deve. O véu foi rasgado, o que dividia o relacionamento de vocês com o Pai não existe mais. Sejam livres, tenham vida, caminhem, andem, amem, cuidem um dos outros. E Paulo, ele vai além, ele começa a falar um pouquinho mais. Olha, além dele te resgatar, além dele te salvar, além dele ser o seu salvador, além dele ter zerado a sua dívida, ele já existia antes de tudo. Não foi porque você mereceu, mas porque Deus chamou primeiro. E na fundação, na construção do universo, a cruz de Cristo já estava lá. Jesus Cristo já estava lá. Ele existe antes de tudo. O que há, e nele todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Antes de tudo, existe a cruz de Cristo. Antes de você se achar inadequado, pecador, indigno, sujo, a cruz de Cristo já estava lá. Para trazer redenção, para trazer libertação, para trazer salvação. O Paul Tournier, um escritor, ele escreveu um livro chamado Culpa e Graça. E ele diz assim, que a cruz de Cristo é a porta do jardim de Deus. A cruz de Cristo é a porta para o jardim de Deus. E ele faz essa alegoria. Quando Deus cria os nossos pais ancestrais, os primeiros humanos, Adão e Eva, e Ele coloca-os no jardim. E ali eles convivem com Deus, têm harmonia com Deus, a vontade de Deus é perfeitamente obedecida e cumprida. E aí o jardim do Éden é um protótipo do paraíso, é um protótipo do relacionamento que Deus esperava do homem. E como ele, depois desse relacionamento com Deus, mudou.
E ele faz essa alegoria de um jardim, o jardim de Deus, e a cruz de Cristo sendo a porta do jardim, o portão do jardim. O que tem dentro desse jardim, pastor? Dentro desse jardim existe cura. Nesse jardim não existe medo. Nesse jardim não existe culpa. E nesse jardim existe tudo que é necessário para a nossa transformação. Nesse jardim, ele nos dá a possibilidade de resgatar a nossa humanização, a cristificação, e nos dá a oportunidade para que a imagem de Deus seja plena em nós. E é interessante que o Paul Tournier coloca a cruz na entrada. E essa cruz na entrada do jardim, ela para nós não é muito normal. Aparentemente alguém já ouviu a frase e falou: essa cruz está no lugar errado, pastor. Porque a gente aprendeu desde sempre que a cruz de Cristo está lá no fundo do jardim. Que você precisa encontrar a cruz de Cristo no jardim. Entende? Eu tenho que me consertar primeiro para achar a cruz. Eu tenho que modificar o meu jeito de ser antes de achar a cruz. E ela fica meio perdida, eu não consigo. Eu rodo às vezes um tempo e eu não consigo achar a cruz de Cristo. Porque no portão de entrada da cruz de Cristo está o arrependimento e a confissão de fé. Primeiro você se arrepende, depois você confessa a Cristo, depois você vai procurar a cruz lá dentro. E o Paul Tournier, ele fala que não. Que arrependimento e fé nunca foram condições para entrar no jardim de Deus. O arrependimento e a confissão de fé são respostas à cruz. Você passa pela cruz e tem acesso ao jardim com roupa suja, sem escovar o dente, estrupiado, culpado. E aí, quando você passa pela cruz e entra no jardim, Deus vai curando, Deus vai tratando, Deus vai trocando as tuas vestes, Deus vai mudando o seu jeito de ser, Deus vai mudando o seu jeito de pensar, Deus vai te mostrando os teus pecados, e os pecados passam a não caber mais dentro de você. Ele te dá roupa nova, te dá vestimentos novos. Mas você já passou pela cruz de Cristo. O que a religião tem feito? Tem colocado um monte de coisa, um monte de entulho na porta, um monte de entulho fechando a cruz, e dificulta, não entra e não deixa ninguém entrar. Sabe por que a cruz está na porta do jardim? Porque ele veio antes de tudo. A cruz já estava lá. Antes de todas as coisas, antes de tudo, a cruz estava lá. E ela permanece lá. A parábola do filho pródigo é a representação da cruz no jardim. Um filho se despede do pai, pega tudo que tem, sai para viver uma vida desregrada, perde tudo que tem e acaba dentro de um chiqueiro de porcos.
Quantas situações na sua vida você se viu no meio de um chiqueiro de porcos, que para a cultura daquele povo era a pior condição que um ser humano poderia viver. E aí quando ele se vê nessa derrocada, nessa miséria, nessa situação difícil, ele lembra do pai. E ele fala assim: não sou digno. Não espero que o meu pai me receba como filho. Se ele me receber como um dos seus empregados, já estou satisfeito. E ele volta para a casa do pai, e ele vai maquinando naquele caminho, aquela relação de culpa, de medo, formulando como ia falar com o pai. E o pai, lá sentado na varanda, avista o filho que estava perdido, estava desgarrado lá longe. E ele sai em desabalo, em correria, e abraça o filho. Ele não perguntou: você confessa os teus pecados, você se arrepende? Não, ele abraçou o filho. Ele diz: como você é querido, como eu senti falta de você, que bom que você está aqui. Ei, tragam roupas limpas, ei, tragam um anel, tragam uma sandália, a festa hoje, porque aquele filho que estava perdido, ele voltou, a festa no céu. O meu coração se explode de alegria. O filho pródigo passa pela cruz e encontra os braços de Deus para receber a cura. O que é que tem sido ensinado tanto tempo, tanto peso, tanta regra, tanta pauta moral, e vocês estão deixando as pessoas procurarem a cruz de Cristo, estão escondendo a cruz de Cristo? Quem vocês pensam que são? A cruz está na entrada, e ela é franqueada a todos. O sacrifício do meu Jesus não foi em vão. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ter acesso ao jardim. Portanto, se te ensinaram a ter culpa, ensinaram a ter medo, se colocaram um pânico na tua cabeça, porque você vai ter que encontrar a cruz no jardim, eu digo para você que você está liberto hoje. E eu te convido hoje a você entrar no jardim de Cristo hoje, passando pela cruz, passando pelo sangue precioso de Cristo. Eu nunca vi tempos onde o evangelho é tão mal interpretado. Eu nunca vi tempos onde o evangelho é tão negligenciado como nos dias atuais, porque muitas pessoas não têm a coragem de anunciar a simplicidade de Cristo. Tem sempre uma complicação no meio. Tem sempre um mas, tem sempre um portanto, tem sempre um porém. Não, na cruz de Cristo não tem mais, não tem porém, não tem vírgula. A cruz de Cristo é o ponto final. Ele veio antes. Ele veio antes do seu pecado, ele veio antes da tua culpa, ele veio antes do teu medo, ele veio antes da acusação. Seja limpo, seja liberto. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Porém, não voltem, não aceitem mais a viver jugo de escravidão. Cristo, Paulo apresenta Cristo mostrando um jeito diferente de viver. Então Paulo ensina: olha gente, esquece essa doideira que está aí. Esquece essa bobagem de guerra espiritual. Vocês estão vendo o demônio em tudo quanto é lugar. Vocês estão apavorados, vocês estão com medo, vocês estão acuados. Ei! A cruz de Cristo te mostrou um outro caminho. E aí Paulo, a partir do capítulo 3, ele começa a dizer
Aqueles irmãos da igreja de Colossos, que é assim, olha gente, vocês estão pirados aí, vocês estão doidinhos com esses falsos profetas que estão aí, adivinham, profetiza, profeta, eis que te digo para cá e te digo para lá. Então o negócio é o seguinte, eu vou entrar na onda de vocês. E eu vou desvendar para vocês o segredo. Eu vou dizer uma coisa assim que ninguém sabe, vai ficar todo mundo de boca aberta sobre Jesus. Sabe qual que é a grande bênção de Jesus na minha vida e na sua vida? É que Jesus está em você. E se Ele está em você, isso dá a você a esperança de participar da glória de Deus. É simples assim. Então não tem praga, não tem demônio, não tem capeta, não tem Exu, não tem ídolo nenhum que possa te destruir, porque Cristo está dentro de você. O Espírito Santo de Deus te habita e te dá sabedoria, e te dá discernimento, e te dá coragem, e enxuga as tuas lágrimas, e te coloca de pé, e você não precisa viver com a culpa e com o medo. Há um louvor que diz assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Que lindo esse louvor. Que lindo esse louvor. E Paulo diz assim, olha, é necessário que vocês amadureçam. Porque ser maduro é viver o essencial, Cristo. Não dá para vocês viverem como crianças a vida inteira, na caminhada com Cristo, vocês vão ter que amadurecer. Vocês vão ter que crescer. E entender que você só precisa de Cristo. Nada mais e nada menos. E aí Paulo começa, no capítulo, no versículo 8, dizer assim, olha, vamos criar uma linha, vamos estabelecer uma forma da gente viver. Vocês já entenderam que portão do jardim, vocês passaram pela cruz, dentro do jardim tem a cura, tem a restauração, tem tudo que vocês precisam. Só que não dá para você ficar no jardim o tempo todo e não sair de lá transformado. Você já passou pela cruz. Ah, pastor, mas está difícil. Mas a cruz de Cristo te dá condição de você mudar. A cruz de Cristo te faz ser uma outra forma de enxergar a vida. E aí ele começa. Vamos estabelecer algumas coisas para você que já entrou no jardim, você já passou pela cruz, então você tem que apresentar alguns resultados. E aí Paulo começa a dizer assim, agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Gente, eu às vezes fico escandalizado, fico assim corado de vergonha, de ver a atitude de certas pessoas que se dizem cristãs, crentes em Jesus Cristo. Ai, Jesus é tudo para mim. Fica cantando no louvor. Sabe? Faz aquela oração espiritual. Sabe aquela que o cara... Vitinho, o cara baixa a luz, sabe? Baixa, fica só aquele foquinho de luz assim, em cima do cabra. E aí ele faz aquela cara assim de espiritual. E ele fecha o olhinho. E ele faz assim com a mãozinha. E ele ora tão bonitinho, parece ser tão espiritualzinho, um doce.
E aí, quando esse teatrinho acaba, o cara tem uma boca suja. Ele é raivoso. Gente, se você conversar com um cristão e na fala dele você não sentir mansidão, você não sentir a delicadeza que vem de Cristo, esse cara tem problema, não é a personalidade dele. A personalidade dele, a cruz transforma. É que ele não se converteu. Porque não dá, é água e óleo, não se mistura. Um cristão raivoso, um cristão que odeia, um cristão que difama o outro, um cristão que anda com um monte de palavra indecente para tudo quanto é lado. Crente mentiroso, gente. Como é que cabe na mesma frase crente e mentiroso? É uma vergonha. Vai fazer um negócio com um crente hoje, com a maioria dos crentes, não dá para fazer. O cara é pior do que o cara que está no mundão, mano. O cara é sangue ruim. Nós vivemos hoje a era das fake news. Sabe qual é o povo que mais replica fake news na internet, no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo da família? Crente. Engraçado, né? Engraçado. E aí Paulo diz assim, olha, esquece esse negócio, cara, tira essa roupa velha aí, isso não cabe mais em você, não. Isso não combina mais com você. Então, coloca uma roupa nova, se reveste do novo homem, cara. Que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo, pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. É Paulo dizendo assim, Colossenses, olha, vocês passaram pelo jardim, passaram pela cruz, e dentro desse jardim há uma nova proposta de vida, há novos começos para vocês, há uma proposta de vocês criarem raízes em Cristo, é uma proposta de você se aprofundar em Cristo, criar raízes. Chega de superficialidade, chega de criancice, chega de mimimice, chega de atitudes que não condizem por aqueles que passaram pela cruz e adentraram ao jardim de Deus. Essa proposta para você nesse ano de 2021, um ano tão complicado como está sendo esse, ela continua de pé. Ela continua sendo uma verdade, porque não há outra forma de nós passarmos o que temos que passar se eu não estiver enraizado em Cristo, se eu não conhecer a Cristo, se eu não souber qual é a proposta de Cristo para mim, para a minha vida, para o meu irmão, para o meu semelhante, pela humanidade, pelo meio ambiente que eu vivo, é impossível. E o que nós temos visto hoje é uma coisa rasa, conhecimento raso de Cristo. Conhecimento raso do Evangelho, conhecimento raso das coisas espirituais. Por isso que você vê tanto crente doente. E digo mais, por isso que você vê tanto crente xarope. Porque a proposta é clara, olha, a proposta é vida. Ô, pessoal de Colosso, a proposta é vida. Que nem Deuteronômio 30, eis que coloco diante de ti a morte e a vida, está posta,
está na mesa, está lançada no universo, desde a fundação dos tempos. Deus já fez a escolha dele, Deus já escolheu a cruz, Deus já escolheu o sangue de Cristo, Ele já fez a opção pela vida, e Ele ainda pergunta para você: olha, escolhe pois a vida, ei, escolhe pois a cruz, ei, escolhe tu o sangue de Cristo, e para que não morra. Por que tanto crente defende a morte ao invés de defender a vida? Porque não tem raízes em Cristo. É um Deus que seja resolvedor de problemas. Deus, eu tenho um BO, preciso resolver o BO. Me falaram na igreja que você é poderoso, então resolve o meu BO que eu vou te seguir. Ei, cara, quem você está pensando que é? Não se zomba de Deus, e eu fico indignado de ver tantas pessoas brincando com Deus. Tantas pessoas escolhendo o lado da morte. E Paulo continua dizendo: olha, tem mais, você pensa que acabou? Tem mais ainda, vamos lá. Olha, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Eu conheci um homem que tem todas essas qualidades aqui que eu li. E que não está mais com a gente aqui, foi embora ontem. Ele tinha compaixão, ele tinha bondade, ele era humilde, ele era manso e ele tinha paciência. E perdoava todo mundo. Você sabe que esse é o único legado que vai valer a pena a gente deixar. Meu tio, para mim, foi um exemplo desde que eu tinha 17, 18 anos, quando conheci a pastora Sônia e comecei a namorar com ela. Eu falava: puxa, que homem diferente. Que homem manso. Eu queria ser parecido com ele. Acima de tudo, no entanto, revistai-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juízo em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Gente, tem crente que tem o dom da confusão. Tem crente que tem o dom da discórdia, tem o crente que tem o dom da intolerância. E Paulo está falando: não, troca essa roupinha tua e bota um modelito com mais amor aí. Você vai ver como você vai ficar bonito, bonita. E você não foi chamado para causar contenda, você não foi chamado para criar confusão, você foi chamado para viver em paz. Sabe qual deve ser a característica de um crente em Jesus Cristo? Ele vai no lugar, o pau está torando, o couro está comendo, panela voando para todo lado, soco, gritaria, confusão. Chega o crente, chega o servo de Deus, e aonde ele chega, ele já vai gritar: que a paz de Cristo esteja nesse local.
Acaba a gritaria, acaba a confusão, acaba o palavrão, a piada suja não tem mais. Porque chegou o servo do Senhor ali, chegou aquele que foi incumbido de levar a paz. E eu quero dizer para você o quanto de paz você tem levado aos lugares onde você vai. Você não tem vergonha de dizer que é cristão e levar confusão no lugar que você vai? Semear a contenda, semear a discórdia. Paulo falou, não foi para isso que você foi chamado. E crente mal agradecido? Gente, é um despropósito. Você cuida, você ora, você acolhe, você aconselha, você faz café, você leva para almoçar, você bota para dormir, você dá roupa. E chega num belo dia, cara, você, não estou me sentindo bem aqui não. Ô pastora, Deus me falou que aqui não é o meu lugar não, estou indo embora. Gente, é uma coisa impressionante a quantidade de crente que é ingrato, que não é agradecido por nada. E aliás, o sujeito esquece de agradecer a Jesus, que morreu na cruz, derramou o sangue dele por ele esquece de agradecer. E uma forma de você agradecer a Deus é você ser grato com as pessoas. É em tudo você dar graça. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Oh, que coisa boa. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Sabe aquela coisa que o irmão quer impor o que ele aprendeu na Bíblia para você? Só falta ele pegar a Bíblia assim, ó, e dar na cabeça, porque ele acha que você tem, opa, peraí. Mansidão, amor, gestos de bondade, gratidão no seu coração. As pessoas nunca vão conseguir entender a dimensão do amor de Cristo se ela não entender que você é uma pessoa grata. É você que está falando de Cristo para ela. E por último, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou de ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. E eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus não é um jargão, não é um meme de internet que você sai repetindo, que nem uma gralha. Isso tem poder. E tem tanta gente fazendo, tanta canalice. E no final da frase tem a cara de pau dizer assim, em nome de Jesus, pastor. Gente, esse tudo quanto fizerdes tem muito peso, é tudo. É a sua vida, é o seu coração, é quem você é. Se o que você é não tem correspondência com o que Jesus é, você está professando o nome de Deus em vão. Esse nome não pode sair da sua boca de qualquer jeito. Ele não pode sair sem responsabilidade, sem temor, sem tremor, sem convicção de que esse nome realmente muda a estrutura, salva vidas, aquebranta corações. Eu não sei quem te ensinou que em nome de Jesus é jargão, mas eu quero te ensinar hoje, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Tenha temor e tremor quando das suas bocas você pronunciar em nome de Jesus. Porque você está dando um aval àquilo que você está falando. Você está dando um aval àquilo que você está fazendo. E você coloca no nome de Jesus. Você não tem medo? Você ficou maluco? Você ficou maluca? Então que de fato, quando você colocar o nome de Jesus no final de uma frase, o que veio antes dessa frase seja palavras de bênção, misericórdia, perdão, amor, humildade. Se não, não coloca, cara. É melhor para você. Nós estamos numa batalha contra a morte. Gente, esse vírus ele não tem moral. Sabe? Ele não escolhe quem ora mais, jejua mais e vai na igreja. Isso a gente faz porque é a nossa vida. Nossa igreja está fazendo um jejum há 15 dias. Porque é o nosso exercício espiritual, jejuar e orar. Mas junto com jejuar e orar, a gente está se isolando, a gente está usando a máscara, está usando o álcool gel, está se cuidando. Eu vi um vídeo hoje de manhã que eu fiquei chocado. Um pastor, olha só o nível da loucura. Pegou um ônibus, o ônibus da igreja, do social da igreja. Colocou umas 50 pessoas dentro daquele ônibus. E fez o culto com o ônibus rodando, cheio de gente. Em nome de Jesus, precisamos cultuar. Jesus deve olhar, meu filho, qual foi a parte da pedra viva que você não entendeu? Olha, você pode estar certo de uma coisa, não tem ninguém mais do que a nossa liderança, os pastores dessa igreja, está perto de você. Eu acho que para qualquer pastor ver as cadeiras vazias não é legal. Mas é necessário, isso é um ato de amor e de cuidado para a sua vida. Então eu te peço, com todo o temor e toda a reverência ao nome de Jesus, se você descobrir alguma igreja aí que está fazendo um culto presencial hoje, não vá, filha. Pode conhecer o pastor, pode ser um homem de Deus, mulher de Deus, não vá. Ouça a recomendação da sua liderança. A nossa liderança já deu uma recomendação para você. Não entra nessa. Não bota Deus à prova, porque não é legal. Não é fé em Deus isso. E que tudo o que fizerdes seja por meio de palavras e ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graça a Deus Pai. Deus abençoe a tua semana. Que Deus guarde a tua casa, guarde a tua família, que a boa mão dele seja sobre ti. Nós vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar clamando pela tua casa. Mas faz a tua parte. Ora também, jejua também, cuide também. Nós precisamos de alimentos. O templo está fechado para reuniões, mas a igreja está aberta. Nós estamos aconselhando, estamos cuidando, vamos ter que fazer um trabalho social, porque nós já temos uma crise humanitária na cidade de São Paulo. As pessoas estão sem comer, as pessoas não têm recursos. Então esse é o momento das pedras vivas de uma igreja viva se mexerem. Procure ver como está o vizinho do seu lado, procure ajudar, ajude essa pessoa. A gente não sabe ainda como vai organizar, mas de repente a gente pode se organizar para tirar o alimento na sua casa, ou você pode passar e deixar o alimento aqui. Nós vamos precisar de novo fazer o Vida e Pão. Não é, Vitor? Então esse é o momento da igreja ser igreja.
Nós não fomos surpreendidos, nós já passamos isso o ano passado. Mas eu quero dizer para você que hoje é muito mais grave. Então precisa de muito mais oração, de muito mais jejum, de muito mais ação, de muito mais coração. E eu louvo a Deus pela vida da MVPM, porque é uma igreja que tem pessoas de corações generosos, bondosos, que colocam em nome de Jesus com uma sinceridade tão bonita. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.